Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco. Pensa, frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bom dia, irmãos, que alegria podermos estar juntos louvando ao Senhor nessa manhã de domingo, um dia muito especial em que nós comemoramos também o Dia das Mães. Mas hoje nós vamos estar louvando ao Senhor, vamos fazer o nosso estudo bíblico e à noite teremos então um programa especial do Dia das Mães. Quero ler com os irmãos o Salmo 9, versículo 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós vamos ter essa primeira palavra de oração e logo em seguida nós vamos cantar o hino 9 do cantor cristão. Então ore comigo. Pai bendito, muito obrigado a Deus porque podemos estar mais uma vez reunidos para louvarmos a Ti, cultuarmos o Teu bendito nome, exaltarmos a pessoa de Cristo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que Tu nos dás e nos abençoe, ó Deus, em cada momento desse culto que, antes de tudo, oferecemos a Ti. Em nome de Jesus, amém.
Vamos cantar então o hino 9, que está no nosso inário, Santo, Santo, Santo. E depois então nós retornaremos aqui. Muito bem, irmãos, vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de, nessa oração, nós estarmos orando pelos aniversariantes, né? Irmão Fábio, que fez aniversário no dia 6 de maio, irmã Linéia, que fez aniversário no dia 8 de maio. E também nós vamos orar a Deus pela vida dos irmãos que têm dedicado os seus dízimos e as suas ofertas. Pela graça de Deus, essas ofertas e esses dízimos têm continuado. E assim nós temos cumprido, né, arcado bem com as nossas despesas fixas, temos abençoado também outras pessoas através da contribuição dos irmãos. Então nós vamos ter mais essa palavra de oração e logo em seguida vamos continuar com a nossa celebração. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado das nossas vidas e Tu tens demonstrado, ó Pai, o Teu amor fiel para cada um de nós. Em especial, ó Pai, muito obrigado pelas vidas dos irmãos Fábio e Linéia. Ó Deus, obrigado pela comemoração natalícia, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque eles experimentaram o Teu amor e a Tua graça, têm experimentado e continuarão a experimentar nesse novo ano que se inicia na vida deles. Senhor, obrigado, ó Deus. Receba, ó Deus, também a nossa gratidão pela vida daqueles que dedicam fielmente os seus dízimos e suas ofertas. Ó Senhor, Tu és bondoso. Ó Pai, obrigado porque Tu tens movido esses corações a continuarem fiéis a Ti, ó Deus. Que esses irmãos sejam abençoados, ó Pai. Que nada venha faltar-lhes. E também, ó Deus, dá a nós, como igreja, como diretoria da igreja, sabedoria,
para usarmos esses recursos da forma como Tu queres que sejam usados, ó Pai. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, mais uma vez, e logo após eu gostaria de dar uma palavra sobre missões, ok? Então vamos louvar ao Senhor juntamente com o nosso ministério de louvor cantando o cântico Maranata.
retomando aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra a respeito de missões. Nós vamos encerrar nesse domingo as ofertas para a campanha de missões mundiais, dia 10, hoje, não é? Então você tem até hoje para entregar a sua oferta para missões mundiais. Quem sabe você ainda após esse culto gostaria de fazer isso, não tem problema, é só você fazer contato ou comigo ou com o irmão tesoureiro da igreja, agendar um horário que ele vai na sua casa para pegar a sua oferta. Ou você, se você preferir, você pode colocar em depósito, dizendo e guardando o depósito, mas nos informando que você colocou lá a sua oferta, não é? Se for transferência bancária, também você deverá nos informar que essa oferta foi colocada ali e foi depositada. Nós precisamos manter o sustento dos nossos missionários. Vamos ver um vídeo missionário e depois então nós continuaremos com o nosso culto, mas preste atenção nesse vídeo que vai ser transmitido aí agora. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforma o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. O apelo então continua, irmãos, para que nós ofertemos e contribuamos, né, com as nossos recursos. Precisamos orar, sim, precisamos orar para que almas sejam alcançadas, para que Deus desperte novas vocações missionárias dentro das nossas igrejas e precisamos contribuir para o sustento dessa tão belíssima obra que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar. Irmãos, vamos continuar avançando com o estudo que nós estamos fazendo. Eu espero que esteja sendo bênção na sua vida, como tem sido na minha, como eu tenho aprendido nesse estudo que estamos fazendo sobre ministério pessoal,
aconselhamento pessoal, você pode chamar assim, aconselhamento pessoal, encorajamento pessoal, ok, de uma forma ou de outra, porque nós sempre estamos fazendo isso, irmãos. Você sempre está ajudando, apontando uma direção, aconselhando alguém, quem sabe o seu marido, a sua esposa durante o dia em algo que ele ou ela vão fazer, o seu filho, não é? Namorado, namorada, ok? O seu amigo, o seu vizinho, não é? Então, nesse relacionamento que nós temos uns com os outros, nós, de alguma forma, sempre estamos ajudando o outro a compreender algum tipo de direção a ser tomada em alguma circunstância, descobrindo onde a mudança é necessária. Por certo, existem algumas situações que exigem um pouco mais de nós em termos de orientação. Algumas pessoas chegam muito aflitas, com ideias muito confusas, e por isso nós começamos a ver no domingo passado, nós precisamos organizar os dados, as informações, e nós vimos no domingo passado os dados que fazem sentido. Você tem aí o ministério pessoal, não tem a ver só com a reunião das informações necessárias, mas com encontrar sentido bíblico nelas. Aí, seguindo, o ministério pessoal bíblico deve ser apenas isso, bíblico. Então, se alguém chega para você numa situação de conflito, confusa com as circunstâncias, você precisa então, e nós precisamos fazer isso, reunir aquelas informações, dar sentido. É lógico, conforme eu falei, as pessoas sempre chegam trazendo algum tipo de interpretação dos fatos que estão acontecendo com ela. Ao mesmo tempo, nós também damos a nossa interpretação, nós somos seres interpretativos. Mas a nossa interpretação, irmãos, ela precisa ser cada vez mais bíblica. Por quê? Nós precisamos encontrar ali, naqueles fatos que estão sendo apresentados, no que eles implicam para a glória de Deus, porque essa é a nossa preocupação maior. Então, se queremos ser bíblicos no nosso ministério pessoal, naqueles fatos, precisamos identificar o que está relacionado à glória de Deus, o que está relacionado à pecaminosidade humana, à condição desse mundo caído que nós vivemos. O que esses fatos têm a ver com a realidade do diabo, com a graça do evangelho que é apresentada em Cristo? O que esses fatos nos remetem à eternidade que está assegurada para os crentes em Cristo Jesus no céu? Isso é, de fato, ter um ministério bíblico. Nós temos feito alguns estudos de caso relacionados a casamento. Estudos de caso são situações envolvendo pessoas. E nós temos usado como ilustração algumas situações relacionadas a casamento. Então, o que muitas vezes um casal em conflito que chega até você... Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita numa casa para conversar alguma coisa, até mesmo bíblica, mas eu me deparei ali, irmãos, com uma situação de conflito conjugal, e eu confesso que eu não estava esperando muito ouvir tudo aquilo que eu ouvi, e acabei investindo algumas horas tentando ajudar aquelas pessoas a entenderem o seu conflito.
Graças a Deus, eu acredito que tenha dado surtido efeito, porque elas estão juntas até hoje, não são membros da nossa igreja, por isso que eu estou falando isso com muita tranquilidade. Mas o que precisa então ser ensinado? Que direção nós precisamos apontar no caso de um conflito conjugal? Eles serão ajudados pela comunicação de técnicas ou de conversas francas sobre sexo? Eles precisam de algumas instruções sobre paternidade ou sobre finanças ou como lidar com conflitos? Irmãos, logicamente que sim. A resposta para isso é sim. Mas eles necessitam de algo mais. Acompanhe aí, por favor. Necessitam de um entendimento de quem são, quem é Deus e o que Ele está fazendo no casamento deles. O que eles precisam compreender naquele conflito, naquela situação, é quem é Deus, quem eles são nessa situação, e o que Deus está fazendo por meio desse casamento. Então, essa falta de compreensão de quem são, de quem é Deus e do que Deus está fazendo é uma grande fonte de conflito no relacionamento conjugal. Paulo nos lembra sobre a importância do casamento para Deus, o que Deus quer fazer através do casamento, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 3. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar na tela, não há problema. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 3. O texto bíblico então nos fala o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo está falando de si mesmo aqui. Porque no zelo por vós, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Interessante a figura que Paulo faz aqui do casamento. E o versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que de uma forma ou de outra, através do nosso relacionamento conjugal, Deus está nos preparando para aquele casamento que nós teremos quando Cristo voltar, quando Jesus voltar dos céus em grande glória. A sua noiva, a igreja de Cristo, vai se encontrar com Ele para viver eternamente nos céus. Mas enquanto isso não acontece, Deus usa diversas ferramentas para preparar a sua noiva para esse grande encontro. E o casamento é uma dessas ferramentas. Quem somos? Nós somos, como parte da igreja, nós somos essa igreja de Cristo, essa noiva de Cristo que vai se encontrar com Ele. Quem é Deus? Deus é aquele que está nos preparando para viver em glória depois dessas bodas do Cordeiro. E o casamento, o que tem a ver com isso? O casamento é uma das formas que Deus tem usado, e no caso dos casais, é a forma que Deus usa
para ajudar os casais nesse preparo para esse encontro com Jesus. Irmãos, que coisa bela é a igreja de Jesus. Que coisa bela é o casamento, a forma, o jeito, o que Deus faz através do casamento, nos moldando para nos encontrarmos em Cristo na pureza tão necessárias ou em pureza como Ele requer. Então, o casamento é esse local de treinamento para esse encontro. Por que Deus colocaria o casamento humano mais significativo, exigente e difícil no meio do processo do mundo de santificação? Tocou o telefone e isso acontece. Mas por que Deus colocaria o relacionamento humano mais significativo, exigente e difícil no meio do processo mais importante do mundo, a santificação? Por que Deus colocaria o relacionamento humano mais significante e exigente, que é o casamento, no meio desse processo importante que Deus está fazendo, que é a santificação? Acompanhe na sua tela. Deus está trabalhando num sonho maior. Por isso, Ele nos testa, nos incomoda. Ele deixa nossos sonhos escorrerem por entre nossos dedos, para que amemos mais a Ele, ao aprendermos a amar uns aos outros. Irmãos, esse é o processo do Senhor. Na realidade, Deus está nos ajudando, através do casamento, a abrirmos mão de sonhos pessoais para um alvo maior. Deus está fazendo, através do nosso relacionamento conjugal, com que esses nossos sonhos escorram entre nossos dedos, para que nós possamos aprender a amar uns aos outros da maneira como Ele quer que isso aconteça. Nós aprendemos sim a amar mais uns aos outros através do relacionamento conjugal. Observe a importância do casamento. Está entendendo, está percebendo como Deus usa e o que Deus faz através do casamento? Quando você olha para o casamento dessa maneira, meu irmão, e você abandona as tentativas de fazer com que o seu cônjuge preencha o seu sonho, aí sim eu posso dizer com certeza, você está dentro dos propósitos de Deus para o seu casamento. Agora você sabe quem você é. Você é a noiva de Cristo. E o que Deus está fazendo? Deus está preparando você para o supremo casamento. Na tela seguinte, você verá o que está escrito. O mesmo é verdadeiro, é claro, para aqueles que não são casados. Você também está sendo preparado para ser a noiva de Cristo, através dos relacionamentos e situações que experimenta com a família, vizinhos, colegas de trabalho e a família da igreja. Eu coloquei e resolvi destacar isso, porque muitos poderão dizer: pastor, e aqueles que são solteiros e permanecerão solteiros durante toda a vida? Conforme eu falei antes, o casamento é um dos instrumentos para o preparo da noiva de Cristo. Mas aqueles que não são casados,
ou com aqueles que não são casados, Deus usa diversos outros tipos de instrumentos que dentro das possibilidades do convívio humano. É a família, são os vizinhos, são os colegas de trabalho, a própria igreja, a convivência com a igreja em si. Nós não aprendemos a amar mais os outros, irmãos, através desses níveis ou desses meios de convivência que nós temos? Deus usa também dessas maneiras para abençoar também aqueles que não são casados, de tal forma que eles sejam preparados para se encontrar com Jesus nos ares. Mesmo não tendo um cônjuge terreno, a vida de um solteiro agora é um preparo para o seu casamento de então, o casamento com o esposo, com Cristo. É isso que acontece. Então, de uma forma ou de outra, o crente em Cristo, mesmo que permaneça solteiro nessa vida, ele vai se casar um dia, nem que seja com Jesus quando ele voltar. Então, isso será uma realidade, certo, irmãos? Da mesma forma, quando Jesus voltar, os nossos casamentos não terão mais funcionalidade, porque nós teremos um casamento maior, em maior nível. Estaremos com Cristo. Pastor, é possível que nós reconheçamos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais? Eu, particularmente, eu não posso afirmar 100% com certeza isso, mas particularmente eu creio que sim. Só que o nosso relacionamento não será mais a nível de uma família como nos moldes aqui nessa terra, a nível de um casamento como nos moldes nessa terra, porque nós estaremos formando uma única família, que é a igreja, que será a esposa de Cristo, vivendo com o seu esposo por toda a eternidade. Irmãos, é isso que nos aguarda. Então, meu irmão, minha irmã, o ministério bíblico pessoal tem sucesso quando nós fazemos uma boa exegese das Escrituras, mas ao mesmo tempo, quando essa boa exegese nos leva a uma boa exegese de uma pessoa. Lembrando que exegese é uma palavra grega que significa retirar do texto. Então, quando nós fazemos uma exegese bíblica, nós estamos retirando do texto aquele princípio, aquele ensinamento, aquela verdade bíblica que está ali. Nós não colocamos no texto. Existe uma outra palavra que se chama exegese. Exegese é dizer algo que a Bíblia não diz. Aliás, algumas pessoas afirmam que está na Bíblia algo que realmente não se encontra lá. Isso é uma exegese. Mas o que Deus quer que nós façamos é uma exegese. Está percebendo a diferença de exegese e exegese? A exegese é sim encontrar na Bíblia, estudando a palavra do Senhor, aquelas verdades que realmente estão lá. Deus quer que a nossa boa exegese nos leve também, uma boa exegese das Escrituras, nos leve uma boa exegese da vida daquela pessoa que nós estamos abençoando com o nosso ministério pessoal. Que nós possamos, através
do processo interpretativo que tenhamos à mão, ou dessa busca de interpretar, né, tanto a Bíblia quanto a vida da pessoa que nós estamos nos relacionando, esse processo, essa interpretação, ela precisa acontecer de duas formas. E acontecendo isso, através da exegese bíblica e da exegese da vida da pessoa, aí sim o nosso ministério bíblico será singular, único, efetivo na vida de alguém. Encerrando, irmãos, a última coisa que você tem aí na sua tela, não podemos entender adequadamente as pessoas sem fazer a exegese das Escrituras. E não podemos aplicar as Escrituras sem fazer a exegese das pessoas. Por isso, nós estamos gastando um tempo refletindo sobre o ato de descobrir onde a mudança é necessária. Nós estamos gastando tempo refletindo sobre os dados que fazem sentido. Nós vamos continuar a ver isso no domingo que vem, mas a ideia é que nós precisamos organizar as informações que são trazidas a nós. E através do nosso estudo da Palavra de Deus, da exegese que nós fazemos da Bíblia, e esse estudo é algo contínuo na vida do crente, nós conseguiremos, ou conseguimos, né, no presente, pegar essas verdades bíblicas e aplicar na vida das pessoas, através de uma compreensão, de uma interpretação, de uma exegese daquilo que está acontecendo na vida delas. Ok, irmãos? Que Deus te abençoe nesse trabalho, nessa oportunidade que você tem de abençoar alguém através da sua palavra. Eu quero orar contigo mais uma vez, encerrando esse tempo de estudo bíblico, e depois então eu darei um anúncio. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque estamos entendendo do porquê tantas coisas acontecem conosco, tanto nos relacionamentos conjugais, quanto nos relacionamentos familiares, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os amigos. Estamos sim sendo preparados para nos encontrarmos com Cristo, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos barros moldáveis por Tuas mãos. Queremos, ó Deus, estar bem preparados para que quando Cristo vier nos encontrar, estejamos como noivas do Cordeiro, ó Pai, como igreja Tua, Deus, em condições adequadas para receber o Seu noivo. Senhor, muito obrigado porque Tu tens nos dado a oportunidade de sermos instrumentos redentores Teus nas mãos dos nossos irmãos e conhecidos. Ó Senhor, continue, ó Deus, a agir em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, só lembrando que nós estaremos encerrando hoje a campanha de missões mundiais. Eu quero incentivar ao irmão para que você, se possível, separe uma oferta para ser entregue. Faça o contato conosco, que nós vamos recolher essa oferta na sua casa. Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos um culto especial em celebração a Deus pelo Dia das Mães. Então, irmãos,
Até lá, que Deus te abençoe e que, se possível, você tenha um excelente almoço de domingo. Até às 18 horas, então.